Pronto. Bem-vindos à TV Palavra Viva. Quero convidá-los para, neste programa, que é o primeiro de uma sequência de programas da TV Palavra Viva, quero abordar o assunto que está implícito no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 37. Eu gostaria que você acompanhasse esta leitura. Mateus, capítulo 24, versículo 37. Pois, disse Jesus, pois, assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Quero trazer à tona o que aconteceu e como eram nos dias de Noé, para entendermos o que Jesus está dizendo aqui acerca da sua vinda. Teremos que primeiramente entender como eram os dias de Noé. Sabendo o que acontecia nos dias de Noé, saberemos o que estará acontecendo nos dias da vinda do Messias. Há coisas a serem esclarecidas, teologias bíblicas, verdades bíblicas a serem descobertas. E este programa é o programa de verdades bíblicas. E o tema deste primeiro programa da TV Palavra Viva é o DNA de Noé. E é sobre este assunto que eu quero abordar hoje. Nos dias de Noé, passaram-se alguns milênios da criação do homem, Adão e Eva, até ao dilúvio. Passaram-se algumas dezenas de séculos. E dentro desta sequência roteirista, bíblica e verdadeira, nós encontramos uma genealogia. E quando você começa de Adão, você percebe, à luz da palavra de Deus, que Adão gerou Sete. E Sete gerou Enos. E Enos gerou Cainã. E Cainã gerou Maalalel. E Maalalel gerou Jared. E Jared gerou Enoque. E eu gostaria de mencionar um texto bíblico para que possamos nos aprofundar acerca dos dias de Noé. Portanto, eu quero convidá-lo para esta leitura no texto bíblico, em Gênesis capítulo 6, versículo 4. Está escrito: ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens,
as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Passaram-se mais de 1000 anos, passaram-se muitos séculos, e nesta ocasião, quando em Enos se começa a invocar ao Senhor, a terra ainda estava em perfeita harmonia, e a raça que habitava a terra era unicamente a raça humana, com o DNA humano, uma raça perfeita, criada por Deus quando Ele fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Porém, quando Jared gera Enoque, a terra já está sendo corrompida, conforme Gênesis capítulo 6, versículo 4. Aqui diz que os filhos de Deus vieram e escolheram para si mulheres das quais mais lhe agradaram, e com elas tiveram filhos. E estes sabemos que eram gigantes. Estes gigantes, que em hebraico é chamado de Nefilim, é uma descendência híbrida, uma raça diferente da qual Deus criou. E esta raça híbrida, ela foi gerada pelo relacionamento de filhos de Deus, anjos caídos, anjos que deixaram a sua morada em uma outra dimensão e desceram e coabitaram com as mulheres as quais eles escolheram, porque eram lindas, formosas, e com elas tiveram filhos. E estes filhos foram filhos de anjos caídos, com mulheres filhas dos homens. Esta é a verdade bíblica. Aqui começa a desorganização, a corrupção do gênero humano, quando estes gigantes começam a criar violência em toda a terra. A terra passou a ser devorada por esta descendência híbrida de anjos caídos com filhas dos homens, com as mulheres humanas. E estes nefilins eram gigantes, homens com estatura de 4 metros, 5 metros, 8 metros. Estes gigantes, por gentileza, a minha assistente providencia uma água, por favor. Daqui a pouquinho eu vou estar usufruindo desta água. E então, aqui neste contexto bíblico, nós nos deparamos com uma terra corrompida. Segundo as tradições judaicas, segundo as lendas judaicas,
acerca de Noé, da arca de Noé e do dilúvio. Houve sobrevivente no dilúvio, além de Noé, de sua esposa, de seus 3 filhos e de suas 3 noras. Mas este assunto eu estarei falando com mais detalhes daqui a pouquinho. Surgiu-se esta geração, esta descendência híbrida, uma outra raça. Isto trouxe a degeneração do homem, da raça humana criada por Deus. A violência se apossou da terra. As colheitas, os bens da população humana eram agora devorados pelos gigantes. Segundo historiadores e lendas, chegou ao ponto de, nos dias de Enoque, nos dias de Gênesis capítulo 6, os gigantes, que em hebraico é conhecido como Nefilim, obrigado, começaram a devorar seres humanos. Começou-se na terra o canibalismo. A terra estava corrompida e Deus se arrependeu de ter criado o homem. Isto aconteceu porque Satanás viu, quando Deus fez uma promessa após a queda do homem. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus disse que a semente da mulher esmagaria a cabeça da semente da serpente. E Satanás quis frustrar o plano divino da salvação. O que aconteceu? Você está ouvindo verdades bíblicas e talvez isto não é politicamente correto, esta teologia, porque na teologia secular eles ensinam que os filhos de Deus eram os filhos de Sete. Isto não é uma verdade bíblica. Isto é uma teoria politicamente correta para homens e somente para homens. É uma sabedoria terrena e diabólica, porque jamais o relacionamento de descendentes de Sete com outros seres humanos iriam gerar uma raça híbrida, porque tratava-se de um DNA humano. Em Gênesis capítulo 6, versículo 4, estamos falando do surgimento de uma outra raça, de uma raça híbrida, filhos de anjos caídos com mulheres humanas, surgindo então um outro DNA que não foi criado por Deus. Eis a questão. Deus decide destruir a civilização, se arrependeu de ter criado o homem. Em tudo Deus tem um plano. E eu acredito que você que estará me ouvindo no Brasil ou no exterior, Deus tem um plano para você. Você
não é fruto de um mero acaso. Você não é fruto de um desejo apenas carnal. Você foi criado pelo propósito de Deus, por isso você existe. Deus é o autor da vida, e esta vida que você tem não foi unicamente criada pelo papai ou pela mamãe, não. Deus te criou e Deus tem um plano para você. Deus se revela a um homem chamado Noé. Noé tinha intimidade com Deus, Noé andava com Deus, e quando Deus se revela a Noé, Enoque já havia andado com Deus. Enoque, de quem Noé era descendente, havia andado com Deus durante 300 anos. Então Enoque viveu 65 anos, gerou filhos e filhas, e daí então andou 300 anos com Deus. E aos 365 anos, Enoque foi arrebatado, trasladado, levado para o céu sem ver a morte. Isto tipifica o arrebatamento da igreja em breve, nestes dias de hoje. Creio que esta geração não passará sem vivenciar o arrebatamento da igreja. Prepare-se, Jesus está voltando. O intuito desta verdades bíblicas é trazer ao teu encontro a verdade de Deus. Deus ordena para que Noé construa a arca e coloca nas mãos de Noé, através de visões e revelações, toda a arquitetura, as dimensões da arca de Noé. E Noé e a sua família constroem a arca com madeiras. Naqueles dias os homens viviam muito. Adão viveu mais de 900 anos. Enoque viveu 365 anos e não viu a morte, Deus o levou para si. Noé viveu muitos anos, além do que se vive um homem normal da atualidade. E Noé construiu a arca. Deus protegeu esta criação da arca, escondeu Noé, sua família e a arca. E veio o dilúvio. A intenção do dilúvio foi para Deus destruir a raça híbrida de gigantes, descendentes da relação de anjos caídos com mulheres humanas. A pergunta é: por que Deus escolheu Noé? A Bíblia diz que Noé era perfeito. A Bíblia diz que Noé era justo, que era temente a Deus, que era homem íntegro. O que significa, neste contexto bíblico, perfeito? A raça humana estava comprometida devido à criação de um outro DNA, de uma outra raça. Porque o plano de Satanás foi destruir a raça humana, criada por Deus, criar uma outra raça e dominar a terra,
como se fosse Deus. Em Gênesis 6:4, naqueles dias, Satanás enviou uma leva de anjos caídos, que seguiam a Satanás, para se infiltrarem em meio à raça humana, viverem como humanos e coabitarem com as mulheres humanas e formarem desta descendência uma nova raça, uma raça híbrida, e distorcer e destruir a criação de Deus, e frustrar o plano de Gênesis 3:15, o plano da salvação e regeneração da raça humana. Deus destrói a terra com o dilúvio. A Bíblia diz que abriram-se as portas dos abismos. A água que inundou a terra, o planeta Terra, não veio somente das nuvens de cima. Até então nunca havia chovido na terra, um orvalho caía todos os dias, e caía a primeira chuva, o dilúvio. Grandes águas desceram dos céus, e grandes águas submergiram dos abismos de dentro da terra e saíram, e a inundação foi geral, total, completa, e se formou o dilúvio. Então nós, dentro destas verdades bíblicas, o DNA de Noé, Deus escolheu Noé porque o DNA de Noé era perfeito. O DNA de Noé não sofreu alterações, porque ele não teve envolvimento com gerações híbridas, e nem seus filhos, e nem suas noras, e nem a sua esposa. Então eram uma família ainda com o DNA intacto, humano, 100% humano. Por isso Deus os guardou, os colocou na arca e os salvou, para a preservação da espécie humana. Se Deus não fizesse isto, eu e você não estaríamos aqui agora. Deus preservou a mim e a você para Ele. E Deus trabalha por mim e por você há milênios. Você é escolhido de Deus para a salvação desde antes da fundação do mundo, da terra. Deus te escolheu para a salvação. Deus criou o ser humano para a salvação. Este é o plano de Deus. E o plano de Satanás foi destruir o plano de Deus. Após o dilúvio, aconteceram no decorrer de séculos e milênios acontecimentos históricos marcantes, e que nós temos que ter o conhecimento de tais fatos. Após o dilúvio, Deus chama um homem chamado Abrão e sua mulher Sarai. E Abrão passa a se chamar Abrão, e Sarai passa a se chamar Sara. E Deus chamou Abraão do meio de Ur dos Caldeus, região onde hoje está o Iraque, lugares onde a temperatura média normal geralmente é de 52 graus. E esta é uma história linda. Em uma outra oportunidade estarei abordando sobre Abraão.
E Deus então está executando um plano para a salvação e o nascimento da semente da mulher para a regeneração da raça humana que caiu no Éden, que Satanás tentou destruir com a criação da raça híbrida. Agora Deus está trabalhando no plano e executando o plano para a regeneração desta raça. Aquele encontro do elo perdido. E essa conexão só pode ser feita através do sangue de Cristo. Nós precisávamos deste sangue, porque o DNA da civilização humana já estava comprometido. Deus precisava trazer um novo DNA. É por isso que o DNA de Cristo nos torna puros, porque purifica de todo pecado. Se houver algum resquício das ciladas do diabo, este DNA novo, sangue do Cordeiro, arranca e coloca em você o DNA de Deus. Shabanda Arabacai. Deus tem um plano para você. Você é humano. E Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou as 12 tribos que formaram o povo de Israel. E Deus forma esta nação no Egito. E quando Deus leva Jacó e 70 almas com eles, toda a sua casa, suas esposas, seus filhos, seus servos, sua família, para o Egito, para a terra de Gósen, no tempo de José, ali começa a ser formada e criada na terra de Gósen, no Egito, a nação de Israel, da qual um dia surgiria o Messias. Este povo que Deus fez crescer na terra do Egito, em Gósen, era um povo que tinha o DNA 100% perfeito. E Deus preservou este DNA através da arca. Veio até Abraão, chegou até Jacó e agora está impetrado aqui neste povo que cresce grandemente no Egito. Durante 400 anos, eu disse 400 anos, Deus forma esta nação debaixo do chicote de Faraó. É uma linda história e fica para uma outra ocasião, não teremos tempo hoje. Passaram-se 400 anos e Deus havia usado profetas para dizer que este tempo deste povo no Egito, como escravo, seria de 400 anos. Totalizou, como diz a Bíblia, 430 anos. Deus estava executando um plano. E enquanto a nação de Israel se formava no Egito, na terra que Deus reservou para colocar a sua nação que ele estava formando, chamada Terra Prometida, terra que emana leite e mel, lá do outro lado do deserto, lá do outro lado do Mar Vermelho, lá do lado do Jordão, esta terra lá, aonde este povo de Deus ainda não tinha chegado, já estava contaminada e habitada por gigantes. E a pergunta agora é:
como surgiram gigantes na terra prometida. Porque Deus enviou o dilúvio e destruiu aquela raça híbrida. E agora, depois do dilúvio, quando Deus está formando a sua nação no Egito para trazer a terra prometida já está contaminada com nações de nefilins, gigantes, habitavam a terra prometida. Lá habitavam os cananeus, os amorreus, os heveus, os heteus, os jebuseus, os ferezeus, os gergazeus, nações de homens gigantes, de nefilins. E todos que habitavam a terra prometida naqueles dias antes do povo de Deus chegar, tinham o DNA do sangue, o DNA híbrido. Eis por que a razão que Deus dá ordem para Moisés e o seu exército destruírem e matarem todas as nações que habitavam a terra prometida, porque era terra de gigantes, era uma raça híbrida, e Deus queria destruí-los, porque Deus não criou aquilo. E a pergunta continua sendo esta: como surgiram os gigantes depois do dilúvio? O que vou dizer talvez não seja politicamente correto, mas biblicamente eu posso dizer correto é. Você está assistindo o programa Verdades Bíblicas. Além destas 7 nações habitavam na terra as famílias dos Refaíns, a família dos Enaquins, as tribos dos Zanzuzins, todos gigantes. E quero com você esclarecer por que haviam gigantes, como surgiram após o dilúvio. Aqui eu quero oferecer em verdades bíblicas duas possibilidades, e creio que uma dessas duas é a verdade do que realmente aconteceu. Eu vou dizer a primeira possibilidade de como surgiram os gigantes após o dilúvio. Há uma lenda judaica até aos dias de hoje, e há também no folclore judaico histórias documentadas de um homem chamado Og, um gigante que existiu e que viveu 3.000 anos, 3.000 anos, e que habitou na terra de Bassã, região do Monte Hermon, em Israel. Segundo a lenda, quando Noé entrou para a arca com a sua família, e Deus fechou a arca por fora, diz a Bíblia, Deus lacrou por fora. Segundo a lenda, este gigante
ele se agarrou à arca de Noé por fora, pelo lado de fora, e segundo o folclore e a lenda judaica, ele conseguiu chegar ao topo da arca e conseguiu sobreviver ao dilúvio. Então, dentro desta primeira possibilidade, se for a verdade, então possivelmente estas nações de gigantes na terra prometida eram descendentes diretos de Og, que escapou se agarrando na arca. A outra possibilidade, como surgiram estes gigantes depois do dilúvio? A outra possibilidade é que Deus poderá ter permitido que Satanás enviasse outro grupo de anjos caídos para novamente coabitarem com as filhas dos homens. Alguma coisa aconteceu e nós temos estas possibilidades. O fato é que os gigantes, esta raça híbrida, habitava a terra prometida, e Moisés e o exército de Israel destruíram o reino de Og. Moisés matou ao rei Og, rei de Bassã, e todo o seu exército. Moisés, com os homens de Israel, tomou 60 cidades fortificadas com grandes muros e grandes portões fortificados. E além destas, outras dezenas de cidades sem fortificações. Moisés matou Og, rei de Bassã. Segundo historiadores e à luz da Bíblia, entendemos que Og, ele tinha mais ou menos 4 metros de altura. A cama de Og era uma cama de ferro maciço, e ela tinha 4 metros e 12 centímetros de comprimento e 2 metros de largura, a cama do rei Og, e até hoje ainda existe, guardada em um museu na região do Oriente Médio. E Josué, após Moisés, adentrou também as outras nações e as destruiu. Porém, a ordem de Deus foi para que destruíssem todas as nações de gigantes, dos cananeus, amorreus, girgazeus, heveus, heteus, jebuseus, ferezeus. Josué, porém, deixou ainda sobreviver famílias na região que hoje é a região de Gaza, em Israel, e famílias na região que hoje é Cisjordânia, e alguns lugares hoje em Israel, onde a guerra após guerra e não a paz. Ali há descendentes destas famílias que Josué não destruiu. Isto tem causado dores à nação de Israel até os dias de hoje. Estou falando algo bíblico. Aqui estou encerrando este primeiro programa de verdades bíblicas. E quero crer que hoje você meditará acerca de tudo o que ouviu.
nefilins, grande parte deles tinham 6 mãos, 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. E Deus está sarando a raça humana. Deus está regenerando a raça humana através de um novo DNA, o DNA de Jesus Cristo, que é o sangue que nos purifica de todo o pecado. Deus está aniquilando todas as obras do diabo. Por isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Eu não quero convidá-lo para que você seja um religioso, porque eu também não sou religioso. Jesus não derramou seu sangue perfeito, DNA perfeito, para a regeneração do espírito, da alma e do corpo humano, para uma religião. Os religiosos mataram a Cristo, penduraram em um madeiro, em uma cruz. O plano de Deus é salvação a todo aquele que crê. Os gregos pedem sabedoria. Os judeus pedem sinais. Nós pregamos a Cristo e este crucificado. E para encerrar este tema de hoje, o DNA de Noé, deixo-vos o versículo de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Porque da sabedoria de Deus, o homem não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. No próximo programa de Verdades Bíblicas, estarei apresentando o tema Deus, o seu universo e as dimensões paralelas. Que Deus vos abençoe.